A jovem sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, adverte os líderes mundiais na abertura da Conferência de Cúpula das Nações Unidas sobre a ação contra a mudança do clima. Vocês roubaram meus sonhos e a minha infância. Se vocês fracassarem, nunca serão perdoados pelas novas gerações. O período de 2014 a 2019 foi o mais quente da história. Depois de novos alertas dos cientistas sobre os riscos do aquecimento global e de manifestações que reuniram milhões de pessoas nos últimos dias, 66 países se comprometeram a neutralizar até 2050 todas as emissões de gases que agravam o efeito estufa, entre eles Alemanha, França e Reino Unido. O secretário-geral da ONU, o ex-primeiro-ministro português António Guterres, apelou aos líderes nacionais para que passem dos bonitos discursos à ação e se comprometam com mudanças concretas. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a organização não governamental Conservação Internacional darão 500 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais, para o reflorestamento da Amazônia e de outras florestas tropicais. Uma das marcas da cúpula de ação do clima foram ausências notáveis. A Austrália e o Japão não foram convidados porque apoiam o uso de carvão. A Arábia Saudita e o Brasil foram proibidos de falar porque criticaram o Acordo de Paris sobre mudança do clima, assinado em 2015. O ditador da China, o país que mais emite gases carbônicos, Xi Jinping, não apareceu. O presidente do segundo maior poluidor, os Estados Unidos, Donald Trump, passou rapidamente, mas não discursou. Em junho de 2017, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas uma cláusula prevê um período de 4 anos para a saída de um país. Assim, em junho de 2021, pode haver outro presidente na Casa Branca. O governo Trump, assim como o de Jair Bolsonaro no Brasil, nega a responsabilidade do homem pelo aquecimento global, pelo aumento da temperatura do planeta desde o início da Revolução Industrial. Trump acabou com centenas de regulamentações para proteger a natureza, defende o carvão como gerador de energia e quer abrir reservas naturais à exploração de petróleo. Os dois presidentes, bastante isolados internacionalmente, devem jantar juntos. No seu discurso amanhã, na abertura da reunião anual da Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro deve reafirmar a soberania brasileira sobre a Amazônia e tentar melhorar a imagem internacional do Brasil. Sem uma ação mais efetiva contra o desmatamento, não vai conseguir. Hoje, Macron criticou a ausência do Brasil na cúpula do clima. Em nome do consórcio Amazônia Legal, o governador do Amazonas, Valdez Góes, lamentou a ausência do presidente Bolsonaro. Eu não aceito isso como normal. O Brasil, pela importância que tem para o mundo na questão ambiental, ficar de costas para esse debate, declarou o governador do Amapá. Os presidentes da Bolívia, do Chile e da Colômbia participaram da cúpula do clima. Nem Trump, nem Bolsonaro têm apreço pela ONU, que vem como um agente do globalismo, a tentativa de criar mecanismos de governança global em detrimento da soberania nacional dos países. O problema desta visão nacionalista é que problemas internacionais, como o aquecimento global e outras questões ambientais, não podem ser resolvidas isoladamente. Se um país cumpre suas metas e outro não, ambos terão os mesmos problemas com a mudança do clima. Mesmo que todos os países cumpram as metas do Acordo de Paris, a temperatura média do planeta deve aumentar em 3 graus centígrados em relação à era pré-industrial, isto é, 2 vezes acima da meta proposta pelo painel intergovernamental sobre mudança do clima, uma organização técnico-científica criada pela ONU para estudar o problema. Se nada for feito de concreto, a temperatura pode subir até 4 graus até o ano 2100. Por isso, o secretário-geral da ONU fez um apelo para que os países apresentem novas metas de redução de gases de efeito estufa. Hoje, a temperatura está 1 grau acima da média pré-industrial. Julho de 2019 foi o mês mais quente da história no hemisfério norte.
E a mudança do clima já está matando. Só na França, onde a temperatura em Paris chegou a um recorde de 42 graus e 6 décimos neste verão no hemisfério norte, o calor matou 1.435 pessoas. Em 2003 foram 15 mil mortos, na maioria idosos. Os ciclones, tufões e furacões não aumentaram em número, mas a intensidade tem sido muito mais forte. Em agosto, o furacão Dorian, de categoria 5, foi o mais forte da história a atingir as Ilhas Bahamas, com ventos de até 298 km por hora. Mais de 90% dos prédios foram arrasados. O número de mortos e desaparecidos foi estimado em 1.300. E este é só um exemplo da ameaça do aquecimento global. As secas, enchentes, tempestades, incêndios florestais espontâneos estão em alta. A desertificação crescente ameaça a produção de alimentos. A acidificação dos oceanos ameaça os recifes de coral, o habitat de reprodução de animais marinhos, a pesca e a aquicultura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos moradores de cidades do mundo inteiro respiram ar poluído além dos limites toleráveis para manter a saúde. Cerca de 600 mil crianças de até 5 anos morrem por ano por causa da contaminação do ar, a maioria de pneumonia. O calor e o aumento das chuvas favorecem a proliferação de doenças transmitidas por insetos. O mosquito, o animal que mais mata seres humanos, causa mais de 500 mil de mortes por ano e vive cada vez mais em áreas antes frias demais para ele. Está aumentando o espaço geográfico dos mosquitos. A malária matou 438 mil pessoas no ano, a dengue infecta 96 milhões de pessoas por ano e mata cerca de 90 mil. Até a peste bubônica, transmitida por ratos e mosquitos, deve aumentar com primaveras mais quentes e verões mais chuvosos. O Banco Mundial prevê que em 2050 haverá 1 bilhão de refugiados do clima na África, na América Latina e no sul da Ásia. São dados alarmantes de uma ameaça que a imensa maioria dos líderes políticos ignora ou não quer enfrentar. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.